Você sabe o que é a ozonioterapia médica? A ozonioterapia médica é uma ferramenta maravilhosa que está à nossa disposição para ajudar os pacientes em vários problemas de saúde. E ela já é uma técnica centenária. Ela foi utilizada já no comecinho da Primeira Guerra Mundial, exatamente para tratar pacientes que tinham problemas muito sérios com feridas de guerra. A ozonioterapia médica, ela foi aprovada este ano, em agosto, pelo Conselho Federal de Medicina. E ela tem várias possibilidades de ser utilizadas. Muitas pessoas que têm dores crônicas e também dores agudas, dores nas costas, dores nos joelhos, nas articulações em geral, dores nos ombros, podem sim fazer uso dessa terapia maravilhosa. E por que ela é tão interessante? Porque ela é uma terapia que ela é considerada uma terapia que auxilia o organismo a fazer as suas funções de forma natural, como de fato as células precisam realizar. Então, quando nós temos um problema inflamatório no nosso organismo, muitas vezes a gente pensa em bloquear esse processo exatamente para não termos dor e para não termos aquele inchaço. A ozonioterapia, ela faz com que aquele tecido, ele vai se reorganizando, mas ele não vai inibir o processo. Ao contrário, ele vai modular, ele vai ajudar com que aquele tecido que está ali totalmente alterado, ele possa voltar ao seu normal e aí vai diminuir a dor, vai diminuir a inflamação e, claro, aquela função daquele órgão, daquela articulação, vai voltar ao seu normal. Então é uma terapia muito positiva para essas doenças que nós temos, às vezes, muito sérias, osteomusculares, doenças do joelho, de uma alteração da coluna. A ozonioterapia, ela tem uma particularidade porque ela precisa ser realizada em consultório, porque o ozônio ele precisa ser gerado, ele não existe à disposição. Nós não conseguimos comprar ozônio. Ele é formado através do oxigênio medicinal puro e ele entra nessa máquina e ele vai receber uma descarga elétrica. As moléculas de oxigênio vão soltá-las e depois vão se unir novamente e vão transformar-se em moléculas de ozônio. Depois que nós temos essa mistura, nós precisamos fazer com que ela entre em contato com o nosso paciente e geralmente são de formas que a gente precisa aplicar. Às vezes nós fazemos de forma subcutânea, intramuscular, intradérmica e também no caso de feridas, ela também pode ser utilizada em forma de água ozonizada, em forma de óleos e também, às vezes, a necessidade de a gente fazer uma espécie de uma bolsa de ozônio ao redor daquele órgão que está sendo necessário cuidar, no caso de um pé diabético, no caso de uma ferida grande de perna. Então, a gente envolve aquele membro ao redor de um plástico que ele é selado e é feito ozônio em forma de gás através de todo aquele sistema que está fechado. O paciente permanece alguns minutos com aquele gás e aquele gás ele vai ajudar e vai auxiliar na cicatrização de feridas. Nós sabemos que muitas pessoas ficam muitos meses com problemas sérios de feridas e exatamente por isso que o ozônio também foi aceito, também foi aprovado, porque ele acelera muito esse processo de cicatrização. A ozonioterapia pode ser realizado para quem tem dores nas costas, ciatalgia, para quem tem também doenças como hérnia de disco, que são muito, muito instigantes na sua patologia, no seu sintoma. As pessoas ficam muito tempo, às vezes, com aquela dor crônica, fazem utilização de vários tipos de medicações, que mesmo assim elas têm uma evolução muito pequena, melhora pequena do seu quadro. E quando a gente associa esses quadros à ozonioterapia, o paciente ele melhora muito mais rápido, porque ele acelera exatamente aquele processo de educar aquela parte do corpo onde o corpo perdeu a maneira de trabalhar de uma forma fisiológica. Eu diria que o ozônio ele seria um grande professor dos nossos tecidos osteomusculares. Ele faz com que a inflamação que está ali, ela vá se reorganizando a ponto de ajudar
toda aquela fisiologia local, toda aquela anatomia que está sendo alterada exatamente por causa da dor e da inflamação, e vai diminuindo, vai recuperando e vai fazendo com que aquele tecido volte ao seu normal de uma forma mais tranquila e de uma forma, às vezes, muito mais rápida do que só depender de outras técnicas. A ozonoterapia, ela precisa respeitar dosagens. Desde quando nós estamos em casa, também numa cozinha, a gente sabe se a gente fizer uma comidinha muito salgada, a gente não vai gostar e não vai ser nada saudável. Então, no caso do ozônio, é com qualquer outro tipo de tratamento. Nós temos que respeitar a janela terapêutica. E para isso nós fazemos várias formações e aprendemos que para determinado paciente, determinado caso, determinada patologia, é utilizado determinada dose. A pergunta é, quantas doses de tratamento eu preciso realizar para melhorar? Isso depende muito de paciente para paciente e de patologia para patologia. Então, nós precisamos ver como é que esse paciente reage. Nós temos pacientes que têm uma patologia, vamos dizer assim, uma articulação do joelho que está inflamada de uma forma pequena, uma inflamação não muito grande. Essa inflamação vai precisar de menos quantidades de aplicações. Já nós temos casos de uma dor crônica, uma osteoartrose, com inflamação, com edema, inchado, dificuldade de se movimentar. Com certeza, este paciente vai precisar de mais aplicações. Então, nós somos, de certo modo, eu diria assim que doses dependentes. À medida que a gente vai fazendo o tratamento, a gente vai analisando, a gente vai vendo como é que o paciente reage, aí a gente vê se é ou não é necessário continuar o tratamento. A ozonoterapia, ela teve o seu início na Alemanha, na Suíça e na Áustria. E depois, muitos outros países da Europa começaram a fazer ozonoterapia. Nós sabemos que hoje ela é muito forte também na Itália. Em Portugal já fazem alguns anos, inclusive, que ela é oferecida pelo plano de saúde público. E nós também temos, que eu lembro agora, no Egito, na Rússia, na China. Na China tem trabalhos lindos mostrando um número enorme de pacientes que foram tratados com ozonoterapia para a dor. Inclusive tem um consenso chinês de ozonoterapia, muito interessante. E também na Índia, no Japão e toda a América Latina praticamente se conhece o ozônio. Então o ozônio, a ozonoterapia, ela é já, eu diria assim, uma técnica mundialmente reconhecida e aceita, exatamente porque ela abrevia o sofrimento das pessoas. Por esse motivo, eu acredito que ela tem o seu lugar e que bom que nós hoje podemos utilizar essa terapia tão importante para os nossos pacientes. Quando eu comecei a estudar a ozonoterapia, eu fiquei muito impressionada porque ela tem várias maneiras de agir dentro da célula. Isso me deixou muito curiosa, porque eu já, durante a faculdade, já estudei sobre a dor, através do trabalho que eu fiz da minha iniciação científica, e já entendi um pouquinho os princípios da dor, desde aquele momento. E quando eu tive contato com essa técnica, a ozonoterapia, ela parece que completou o raciocínio. Porque até então, todos os tipos de abordagens, elas não fazem a recuperação dos tecidos de uma forma natural, como a ozonoterapia faz. E eu fiquei assim, nossa, comecei a estudar e fiz vários cursos. E hoje os meus pacientes, eu vejo a diferença enorme que eles têm exatamente antes dos tratamentos e depois do tratamento com ozônio. Eu vou dar aqui 2 exemplos, tanto para dores osteomusculares como para feridas. Eu tenho uma paciente de 92 anos, uma senhora que há 4 anos ela foi para o consultório com muita dor, pertinho do Natal. E ela disse, doutor, eu já estou 2 meses correndo atrás de recurso para a minha dor e não consigo melhorar. E aí, claro, eu fui, atendi ela e como eu já tenho conhecimento de ozônio há algum tempo, eu apliquei a técnica de ozonoterapia para ela. Ela disse que passou muito melhor nos períodos do Natal, exatamente depois que fez a aplicação, e aí depois nós continuamos cuidando dela. E olha só, ela tem vários problemas na coluna. No primeiro momento, depois que a gente voltou das férias, eu continuei cuidando dela, depois de janeiro, fevereiro, fizemos várias aplicações. Ela melhorou,
Mas ela percebeu que no período em que ela não fazia aplicação, ela sentia muita dor e dificuldade para andar. E essa paciente de 92 anos, ela mora sozinha. Então ela resolveu fazer a cada 15 dias, ela vem ao consultório e faz a aplicação. Então assim, é uma paciente modelo, eu diria, porque é uma paciente de 92 anos para reagir, para caminhar, para ter uma vida independente, e nós estamos falando de um paciente maduro, de um paciente com uma fisiologia, com uma anatomia, com uma natureza já com bastante dificuldade de reagir pela idade. Porque a gente sabe que a idade pesa para as pessoas, pesa também para o nosso organismo fazer a recuperação. E, no entanto, essa paciente, ela está ótima. E ela até brinca comigo, doutora, se eu não venho depois de 15 dias, o meu corpo sente a falta do ozônio. É bem bonito isso. E a outra paciente, essa é uma paciente que eu diria que seriam até feridas crônicas, ela desenvolveu uma osteomielite no hálux, no dedão do pé. E essa paciente ficou 6 meses cuidando deste dedo, dessa articulação que ficou aberta, exatamente por causa de uma infecção crônica, por uma osteomielite. E ela não melhorou, ela fez todas as possibilidades necessárias. Todos os dias ela fazia curativo, que uma pessoa ia na casa dela fazer o curativo, ela não conseguia caminhar por causa desse pé. Foi muito cuidadosa, mas, no entanto, a ferida nunca tinha deixado de drenar secreção, de ter dor e de estar levemente aberto. E aí ela veio conversar comigo, comecei a tratá-la, e em 3 semanas de tratamento com ozonioterapia, ela não tinha mais secreção e o tecido começou a ficar normal novamente e fechou direitinho. Essa paciente hoje tem uma vida normal e já fazem 2 anos que aconteceu este quadro. Falando de ozonioterapia, eu preciso chamar a atenção por que eu estou aqui hoje, nesse lugar, neste cenário. Porque esta parede ela tem a cor do céu e a cor do céu na Terra ela é azul. Exatamente por causa da camada de ozônio que protege a Terra. Então, o Sol chega para nós aqui na quantidade certa, porque a camada de ozônio deixa penetrar somente o que é benéfico para nós e para a natureza. Então, fazendo esse paralelo, a gente pode imaginar o quão importante é o ozônio também para a minha saúde e para a minha natureza, de modo geral. É muito bom poder passar essa informação aos pacientes, porque nós sabemos que a dor é algo muito limitante na vida de muitas pessoas. E a ozonioterapia, ela é algo já reconhecido mundialmente e sabe-se que ela pode auxiliar muito na diminuição das dores e na melhora das inflamações. Por isso, se você tiver algum problema de inflamação, de dor aguda ou crônica, ou se sabe que alguém da sua família precisa, procure, por favor, um médico qualificado que possa ajudá-lo, porque tenho certeza que a ozonioterapia vai ser um excelente aliado na melhora do seu quadro.